Olá, bem-vindos ao FIB Produz. No programa de hoje a gente recebe a Mariana Stolfi, que veio hoje conversar com a gente, não exatamente como aluna do curso de produção audiovisual do segundo ano, mas para falar principalmente sobre a carreira musical dela como cantora, como compositora. E aí, vamos lá então. Obrigada, Mariana, pela presença. Imagina. Uma introdução muito especial hoje aqui pela primeira vez no programa. Obrigada por ter vindo. Imagina, o prazer é todo meu. Mari, falei brevemente aqui na introdução que você já veio como aluna, né, de curso de produção audiovisual da FIB, mas a gente também estava na expectativa já há algum tempo de que a gente conversasse um pouco sobre uma carreira paralela, né, digamos assim, né, com relação a um outro talento, a outra maneira como você se desenvolve também, que é sobre sua carreira musical. E eu acho que é legal a gente resgatar um pouco mais ou menos de como tudo começou. Não sei se você consegue dizer, de repente, uma idade, um momento, como é que a música despertou para você e você para a música, como que é a sua história? É engraçado que às vezes vira meio clichê, assim. Né? Os clichês existem por um motivo, inclusive porque eles funcionam, né? Então... Exato. Começou quando eu tinha 16, eu comecei a compor com 14. Mas era aquela coisa de menina, peguei o violão com 12, 13 anos e eu não gostava muito de, não de compor, olha, não gostava muito de tocar covers. Então eu fazia os dedilhados, umas musiquinhas e escrevia em cima. Aí quando eu tinha uns 16 anos eu fui para Portugal com a minha mãe, morar lá. Inclusive fui estudar audiovisual. E aí eu tocando para os meus amigos... Isso que idade, Mari? 16. Tá. Eu tocando com os meus amigos, a gente sempre se reunia à noite para tocar. E aí um deles tinha uma empresa de eventos. Ele falou, vamos fazer uma parceria. Eu te levo nos bares, você conhece os músicos da região, vê como eles tocam, como funciona. E você embarca no meio. Eu ganho um tanto e você ganha um tanto. Eu falei, vamos tentar, né? Então eu fiz um repertóriozinho. E lá eles gostam muito de MPB, então foi uma coisa bem fácil de levar, assim, foi bem bacana. Aí depois eu voltei pra cá com 19, 18 anos, também tive os meus projetinhos aí pela vida. E agora, só que tá meio complicadinho por causa da faculdade, mas a gente tá levando. Quando abre uma brechinha, tô lá. Você inclui. Tocando. Mari, um pouquinho a respeito do que você contou agora. O violão, então, já existia. Desde quando você toca violão? Desde os 12. E é o seu primeiro instrumento? Foi Você se aproximou da música por conta do violão, inclusive. O primo da minha mãe tinha um violão de 10 cordas. Aí eu achava meio complicado, mas me virava lá. Aí meu pai me deu um violão e eu fiz um curso de 1 mês, 2 meses. Aí depois foi tudo pela internet. Você se desenvolveu, aprendeu a tocar pela internet? Eu fiz 1 mês de aula e eu aprendi o básico. Depois tem um site que se chama Cifra Clube. Até eu já ouvi falar. E dá pra aprender bastante coisa por lá também. Então é bem bacana. E aí foi por onde você empolgou com o violão e se desenvolveu? Porque pra falar a verdade, eu sou bem, como eu vou dizer assim, eu não sei a teoria. Eu sei a prática. Se você falar pra mim, faz um ré sustenido, não sei das quantas, eu não vou saber, sinceramente. Mas fazer um som, tirar um som de ouvido, eu consigo, mas eu não vou saber te dizer a nota que eu tô fazendo, entendeu? Que foi a sua formação, foi mais prática realmente, testando e fazendo, do que necessariamente aprendendo a teoria primeiro. Exatamente. Ô Mari, e aí você foi para Portugal, começou o curso de audiovisual lá. E de que forma que... Eu até te perguntaria por conta do curso daqui mesmo, da FIB, né? Mas agora teve o de Portugal primeiro, que já era audiovisual. De que forma que a sua escolha com relação ao curso tem a ver com a sua carreira musical ou não? Você tentou casar de alguma forma? Bom, foi o curso que eu mais me adaptei, assim, pra falar a verdade. Porque como a gente, digamos, não tem muito orçamento para conseguir fazer certas coisas, o audiovisual ajuda muito. Vídeos na internet, produção de som, para captação, edição. Então isso me ajudou bastante, assim. Foi nisso que eu pensei logo quando entrei, já que eu não vou mexer com a música, talvez eu ache uma área que ela esteja no meio, né? E o audiovisual tem bastante disso. Tem tudo a ver mesmo. Então, não necessariamente você pensou no audiovisual
porque você já tinha intenção de desenvolver a carreira musical? Foi uma ideia de fazer alguma coisa em paralelo mesmo, é isso? Uma coisa produtiva paralela. Se uma coisa não der certo, eu vou fazer outra coisa que isso está envolvido no meio. Então foi uma forma que eu me descobri ali no meio. Pelo menos se eu não trabalhar com essa forma da música, numa outra eu me encaixo. E de que forma que até o momento, pelo menos, você consegue colher esses frutos, talvez? De que forma que o curso tem te ajudado? Vamos ver. Com relação A edição de sons é bem legal, porque pelo menos você tem uma base. Quando você vai no estúdio gravar, você vê o que está errado, vê o que está certo. Edição de clipe, gravação de clipe, você pode estar ali no meio orientando. Se fazer isso não fica legal, se fazer tal ângulo não fica bacana. Até então, quando eu fiz o clipe da Hey Joy, eu dei alguns conselhos, tipo, não conselhinhos, né? Perguntei algumas coisas pro cara, e depois no final eu falei que eu fazia audiovisual. Ele falou, nossa, se eu soubesse, eu tinha sido mais atento e tal, mas ficou bem bacana. Ou seja, então na produção, bom, depois a gente explica melhor um pouquinho, a gente vai chegar lá com relação ao clipe de Hey Joe, sobre o trabalho do momento, né? Enfim, pelo menos a música carro-chefe, posso chamar assim, Mari? Você não necessariamente se envolveu na produção, havia uma equipe contratada, enfim, de fato pensando o audiovisual do seu material, é isso? É que eu tenho um amigo que é de fora e é meu produtor empresário, então é ele que arranja as coisas para mim. Em questão de gravação, produção, edição, tudo, é ele que faz, ele que corre atrás. Então, ele mora em Sorocaba, esse vídeo foi feito em Sorocaba. E aí ele falou, vem pra cá, vamos fazer uma coisa legal e tal. E foi coisa assim, bem rapidinha, demorou do começo do dia até o meio do dia, assim, digamos assim. Foi bem rápido, bem simples e bacana ao mesmo tempo. Então ele tem me ajudado bastante. E é ele que corre atrás das coisas, assim, pra mim. Aí quando tem alguma coisa surgindo, ele já vem e fala, já vem pra cá. Aí eu passo o final de semana lá, um dia, 2 dias. Por exemplo, o que, Mário? O que tem surgido? O que vocês têm? Daqui 2 meses, 1 mês, por aí, vou voltar para São Paulo para gravar uma outra música, tatuagem, uma outra música minha. Aí também já vai ser a gravação do clipe. O interessante é que ele falou para mim, você já escreve o seu roteiro, já deixa aí que depois a gente... Então dessa vez você vai se envolver de uma maneira além de simplesmente, né, com a voz e com a composição, você vai participar do vídeo mesmo. Isso, ele falou para mim escrever o roteiro para a gente tentar produzir. Aí ele só vê lá certinho a empresa que a gente vai colocar no meio e faz o roteirinho. Vocês já gravaram quantas músicas, Mari, até então? Assim, dessa maneira com o estúdio, pensando em algo maior mesmo? A coisa não anda muito rápida, porque ele mora meio longe, então fica meio complicado. A gente grava em São Paulo e o vídeo a gente faz em Sorocaba, então fica meio complicado. Conciliar as agendas todas. Isso, então assim, músicas produzidas eu tenho 2. Agora a terceira está em andamento, também que a gente vai gravar no outro mês ou mês que vem, se tudo der certo. Mas é um processo bem lento, parece, para falar a verdade. A nossa intenção é gravar um demozinho para mandar para as produtoras. Mas por enquanto... Mas ainda vocês não têm um prazo final, se esse final desse ano, ano que vem, vocês vão fazendo conforme... Isso, conforme dá tempo, né? Porque também ele trabalha, eu trabalho e estudo, então fica uma coisa meio complicada. A gente faz quando sobra um tempinho. Ô Mari, e eu fico bastante curiosa para saber como é que funciona essa questão da internet, do YouTube, né? Porque vocês estão fazendo essa parte mais formal, mais profissional, né, com relação à produção do seu trabalho, mas não é de hoje que você coloca as suas próprias composições e covers e tudo mais no YouTube principalmente, né? E como que é isso para você? É algo que você percebe de repente a questão das visualizações? Tem um link de uma coisa para outra? Quando que você começou a fazer vídeo, por exemplo, na internet? Foi com 16, se não me engano. Você tem bastante coisa disponível, né? Acho que a minha primeira musiquinha com 14 eu postei direto do celular, mas foi aquele áudio horrível. Nossa, ficou muito ruim mesmo. Acho que até hoje tem no YouTube, eu não consegui tirar. Porque eu fui criando contas e acabando esquecendo senhas, aí acabou tem ficando coisa lá. que não resgata mais. Mas assim, coisa bem básica eu gravava no começo. Quando eu comecei a gravar os meus... É bem simples, pra falar a verdade. Eu coloco uma câmera, violão na mão e tiro o som. Eu já pensei em fazer um clipezinho, assim, caseiro pra mim mesmo. E eu cheguei a fazer com 18,
uma câmera que eu tinha comprado no curso de audiovisual de Portugal. Foi coisa bem bacaninha mesmo. Eu pegava, levava a câmera pra sair com os amigos, filmava alguma coisinha, aí tava em outro lugar, filmava outra e acabei fazendo um joguinho. Tá. Ficou bem interessante, mas essa foi minha última e primeira tentativa. Tem que vir ainda, de verdade. Você sabe dizer quantos vídeos você tem, pelo menos nesse canal que você usa no momento? Eu não sei se tem de 20 a 30, por aí. E desses, quantos são autorais? Eu gravo tudo no YouTube, pra ter como confirmar que a música é minha, que geralmente o YouTube certo. lança uma data e aquilo fica como comprovar que aquela música é sua, né? Mas a metade eu lanço no público, o resto fica como privado. Tá. Pra mim também não esquecer a melodia e as letras. Mas eu acho que público deve ter umas 10 ou 11 composições, se eu não me engano. Mas você tem mais, daquelas que ainda estão privadas. Mais, deve ter umas 30 e poucas composições. Tem mais de um CD inteiro. A demo é pouca coisa, Dá então. pra viver bem, se tudo der certo. É verdade. Mário, eu peço licença rapidinho, a gente faz um breve intervalo e o FIB Produz volta já já. Fala galera, eu sou a Nath Graciano e esse é mais um FIB Dicas. Um curso que tem tudo a ver com FIB Dicas, aqui e atrás das câmeras. Vamos conhecer a produção audiovisual, bora lá? Hoje em dia todo mundo pode fazer o seu próprio vídeo, mas nem todo mundo sabe fazer um bom material, não é mesmo? Por isso a FIB criou um curso tecnológico de 2 anos e meio justamente para isso. Para você criar os seus próprios roteiros, captar áudio, imagens de qualidade e produzir. Mas gente, não é só prática não, tem teoria também. Professora, produzir vídeos é uma arte? Sem dúvida, né? E não adianta ter todo o equipamento do mundo, toda a tecnologia disponível, se não tiver um olhar treinado esteticamente, né? Então, os alunos aprendem a treinar esse olhar aqui. E não só a questão do olhar, mas também a questão do som, da audição, qualidade de som, produzir, selecionar boas trilhas para que casem com as imagens, que tenham a ver com o ritmo de cortes das imagens também. E a estética anda junto com a tecnologia, né? E a melhor maneira para aprender a teoria é ir praticando, que é exatamente o que a gente faz aqui na FIB. E no final do curso, os alunos desenvolvem um projeto como um curta-metragem que vocês estão vendo agora. Bem legal, não? Bom, acho que a melhor coisa disso daqui na FIB é que os alunos estão mais ou menos no mesmo universo que você e você tem um acesso livre desde a administração e aos professores. É legal que você tem contato com coisas que normalmente você não se vê, tipo o laboratório de Mac, o estúdio em Chroma Key. Bom, aqui na FIB eu pude construir várias amizades, inclusive levar isso para a vida profissional. Estudar na FIB? Diferencial. Produção audiovisual. Você curtiu, né? Também, gente. Se você quiser saber mais, é só acessar o site da FIB, fibbauru.br. É só BR mesmo, gente? É isso mesmo, produção. Olá, bem-vindos de volta ao FIB Produz. A gente conversa hoje com a Mariana Stolfi, que é aluna nossa aqui da produção audiovisual, mas que na verdade hoje está conversando um pouco além da faculdade, né? Sobre a carreira dela como cantora, como compositora. E aliás, Mari, falando um pouco de carreira, né? A gente entendeu um pouquinho como é que surgiu lá na sua adolescência e tudo mais. Que tipos de formações ou projetos, de repente, você já se envolveu? Eu sei que você já tocou bastante em bares, né, de uma forma geral. O que você consegue destacar, assim, da... Primeiramente, quando eu comecei, eu conheci vários músicos, né? E era engraçado, porque tinha uns que tocavam muito bem
E, nossa, vivia como tocasse 3 vezes por semana e ganhava R$ 1.500. Mas isso era em Portugal, óbvio. Era no exterior. Mas era, tipo, pessoas muito simples, assim. Sentava com você na mesa, conversava, explicava. Tinha gente que já estava há 25 anos naquela carreira. E tinha outros que tocavam muito ruim, só que, tipo, alegrava o pessoal, sabe? Sabia conversar, sabia jogar. Então, tinha vários meios de trabalhar com o público. Lembro que na primeira vez que eu toquei, eu tava meio nervosa. Isso lá em Portugal ainda? Eu acho que eu tinha uns 16, por aí. Mais ou menos isso. Aí eu tava travada, aí um moço chegou e falou assim, olha, dá só um gole dessa tequila. Ai, meu Deus. Nossa, sério, melhorou a minha vida. Mas eu não virei alcoólatra. Eu aprendi a lidar com o público, né? E quando eu cheguei em Bauru, eu conheci um amigo meu, o Lucas, e ele se interessou por uns projetos meus na internet e veio falar comigo que queria montar um projeto acústico. E eu sempre toquei sozinha. Mas eu falei, bom, talvez com alguém no palco a tensão deve ser menor, né? Aí a gente tocou durante um tempo, só que aí ele começou a fazer TCC na faculdade, complicou pro lado dele, deu um tempo no projeto. Aí eu conheci um outro menino, o Matheus, que eu tava tocando numa praça, ele gostou da minha voz, também queria fazer um projeto, falou com a amiga dele, pegou o contato, já entrou em contato, a gente fez um dueto que era muito legal, chamava Projeto Sonar. Eu não lembro quanto tempo durou, acho que foi uns 2 anos e pouco também. Esse em Bauru mesmo? Em Bauru. Aí o pessoal começou a se interessar, tinha uns músicos que tocava baixo, que tocava bateria, que queria entrar no projeto porque via que era bom e tudo. A gente decidiu ampliar, entrou umas 4 pessoas, só que ficou talvez muita gente e era difícil de lidar com todo mundo. Aí também acabou não dando certo. Aí eu dei um tempo, só que aí eu conheci um cara que tocava carrom sem querer, por um acaso, num churrasco, em todo churrasco eu levava violão. E ninguém conseguia me acompanhar nas minhas batidas, porque eu faço batida com a mão às vezes. Deve ser algum tipo de mania, não sei. Eu não consigo entrar em um acordo certo. E ele conseguia acompanhar. Aí eu falei, pô, primeira pessoa, né, que eu vejo que consegue acompanhar e tal. Tem algo a mais aí. Aí a gente montou o projeto Preto no Branco e a gente tocou bastante em Bauru. A gente começou a tocar lá no Sampa, foi nosso primeiro show de cara já. Ah, é? Deu certo, mas depois também acho que pra entrar lá tinha que ampliar um pouquinho mais pessoal e a gente quis manter o acústico. Aí a gente tocou por uns 2 anos também, por aí. Aí entrou na faculdade e já deu uma baixada. Tem que escolher. Aí quando entra um bico ou outro, de aniversário final de semana, festa final de semana, a gente vai. Mas durante a semana já não tem como. Ou seja, vocês não têm agenda montada, não tem ninguém enfim, para vender o trabalho de vocês, é mais quando surge vocês topam, senão dando para conciliar. Hobby, né? Eu tô mais focada nas autorais do que em covers. Eu acho que já deu o tempo que tinha que dar, mas quando aparece alguma coisa, com certeza eu tô lá. Ô Mari, falando nesse focada nas autorais, o que você consegue projetar, de repente? Você citou as próximas músicas que vocês vão gravar, a questão da ideia do demo, né? Enfim, mais pra frente, mas o que você gostaria, de repente, assim, em termos de alguma coisa ideal? Como é que seria a projeção da sua carreira para você, pelo menos na sua cabeça? Gostaria que acontecesse. Se eu falasse pra você que eu não sei. Assim, eu imagino... Eu gosto muito de tocar voz e violão. Às vezes, quando eu escuto a minha voz nas produtoras, com um monte de instrumento, eu fico assustada. Eu falo, caramba, não era isso que eu esperava. É uma coisa meio estranha, porque eu tô tão acostumado com uma coisa mais crua, né? Mais crua. Aí você chega no estúdio, faz tudo aquilo lá e parece que eu acabo pensando, nossa, será que acontece isso mesmo com todos os músicos? Porque é muito estranho você ver uma música sua transformada, assim. Demora pra você se acostumar um certo tempo. Imagina. Então, eu não faço ideia de Ou seja, deixa a coisa rolar. Praticamente é isso. Se tudo der certo, bola pra frente. E você continua compondo? Continuo compondo. Já fez aula de canto, Mari? De violão já sei que não, mas canto você chegou a fazer? Cheguei a fazer um mês, porque eu tive um probleminha pra falar, eu tinha meio que um tique pra cantar.
Não era nada demais, mas era uma mania que eu precisava tirar. Te incomodava. E eu só conseguia tirar ela fazendo aula de canto. Então, meu produtor falou, olha, faz um mesinho de aula de canto só antes da gente gravar, para você melhorar um pouco sua dicção. E eu fiquei boba por causa do exercício, porque era apenas você pôr uma caneta na boca, morder e ler, pra ir aumentando a dicção. Falei, gente, nunca na vida. Se eu soubesse, eu teria feito por conta, né? Já a internet não me contou essa. Essa ficou por fora. Que legal. Aí só foi isso, um mês de aula, foi muito bom, bem bacana. Mas depois eu não consegui pegar o ritmo de novo, porque era muita coisa pra fazer. Aí acabou ficando sem tempo. Mas ainda tô não fez com falta nenhuma. as anotaçõezinhas lá. Pra quando fazer. precisa fazer. Ô Mari, e pra gente já caminhar pro final, você falou em clichê no começo, talvez essa pergunta também seja, mas você consegue de repente trabalhar uma espécie de classificação para o que você faz? Existe uma categoria? Você gosta disso ou não gosta? Dá para dizer que de repente é um pop rock, não é? Como que você entende a sua própria obra, assim? Do que Eu você já fez? costumo dizer que é um pop misturado um pouco com folk. Não sei se é isso, mas pra mim, creio que sim. Sou assim. Aliás, suas influências são essas? É um pouco, é um pouquinho de tudo. Eu acho que a maioria mais da influência é marjoristiana, assim, logo no começo da carreira dela. Mas é um pouco de tudo, pra falar a verdade. Do pop, do rock, do folk? Aí vira um Porque saladão. eu tento sempre fazer uma mistura ou tentar compor vários gêneros, pelo menos pra ver se talvez em algum eu me encaixe mais ou não. Então eu acho bem interessante ficar brincando com várias áreas, assim. E talvez não precise mesmo, né? Você necessariamente se encontrar em alguma denominação, até por isso que eu perguntei dessa forma. Você encontra alguma classificação, algum rótulo? Porque também se ele encontrar, mas não tem problema nenhum, de repente, né? Eu acho que o único gênero que eu não me encaixo, não preconceitos também. Claro, se tiver em algum lugar eu ouço, mas eu não toco, porque não faz o meu estilo, né, de som. É sertanejo e funk. Tá. Acho que é os únicos gêneros que eu não me sinto encaixada, sabe? Mas os demais, um pouquinho de tudo. Eu creio que é um pouquinho de tudo. Legal. Mari, já te agradeço desde já. Na sequência, a gente vai assistir a um videoclipe, aliás, oficial, né, da música Hey Joe, que é de composição da Mariana. É um clipe oficial, né, Mari? Que é esse que foi gravado em Sorocaba. Foi gravado em Sorocaba. Mas a gente tem um pouquinho da Mariana cantando aqui pra gente também, um trechinho dessa música mesmo. E o PIB Produz já caminha pro final e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Eu já digo desde já que eu estou meio gripada. Que a gente não vai perceber, inclusive. Se ela não dissesse, não perceberíamos. Hey Joy, não esquenta mais a cabeça. Só por uma noite, uma vez. Hey Joy, não me segue mais a vida inteira. Para de bobeira, então vai curtir um pouco mais. Quero ficar em paz. Então vai, segue seu caminho, sem olhar pra trás. Então vai, Joy. Então vai, Joy. Então vai, Joy. Obrigada, muito bom. Imagina, que eu agradeço. Hey Joy, não esquenta mais a cabeça. Só por uma noite, numa bem. Hey Joy, não me segue mais a vida inteira. Para de bobeira, então vai curtir um pouco mais. Quero ficar em paz. Então vai
olhar pra trás. Então vai, Joey. Ei, Joey, não me olhe desse jeito, como se fosse normal teu pensamento banal. Ei, Joey, hoje eu quero ficar só por uma noite, ou só por umas horas. Então vai curtir um pouco mais, quero ficar em paz. Então vai, segue seu caminho, sem olhar pra trás.